Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, sejam bem-vindos para o segundo episódio do podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14017/20. O nosso objetivo aqui é estabelecer conexão e diálogo entre a ancestralidade feminina das Iabás com as questões da vida das mulheres na contemporaneidade. De que forma? Acessando certos pontos e elementos das narrativas e principalmente ressignificando, e trazendo para o nosso dia a dia, justamente para a gente pensar sobre questões como desafios, dúvidas, alegrias, medos e principalmente na força e na beleza de ser mulher. Pensando sempre nesse ser como algo plural, na pluralidade da construção, nas inúmeras formas de nos construirmos como mulher, de identificarmos como mulher, de nos identificarmos como mulher. Então, é pensar de que forma esses elementos trazidos aqui no podcast, eles podem estar sendo ressignificados no nosso cotidiano, naquilo que a gente passa no dia a dia. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, saiba que semana passada a gente lançou o número 1, com ninguém mais, ninguém menos que a energia de Nanã, como abrindo os trabalhos e justamente nos convidando a pensar sobre essa energia ancestral, sobre essa energia pulsionadora e principalmente como uma energia, de acordo com as narrativas míticas, que fornece, que cede ao Oxalá, enfim, ao poder da criação, a sua matéria, para que homens e mulheres fossem criados. Então, de acordo com as narrativas míticas, Nanã cede ao Oxalá a lama para que fossem criados os homens e mulheres, os primeiros homens e mulheres. Esse movimento justamente de ceder, de conceder, a gente pode pensar justamente nessa energia de Nanã como essa energia que nos impulsiona, que nos movimenta em direção a algo, seja a conquista dos nossos sonhos, das nossas atividades, e também pensando nessa figura de Nanã, justamente fazendo conexão com a figura das mulheres, a presença das mulheres na nossa família, nos nossos círculos, de que forma nossas mães, avós, enfim, as mulheres mais próximas, elas também tiveram essa energia pulsionadora, essa energia que concede a nós tantos conhecimentos, tantos aprendizados, para que hoje nós sejamos, tudo aquilo que nós somos, e justamente nessa energia cedida por elas e que contribuiu para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento pessoal também. Pensar nos ensinamentos que nós tivemos e justamente fazer esse link com o Nanã,
essa energia que aparece de acordo com as narrativas como maternal, mas também nessa energia que vem primeiro, nessa energia ancestral, né? Aquela que tem o conhecimento e que cede aos demais, né? Que é o que ela fez, de acordo com a narrativa. Justamente esse ceder uma matéria dela, uma parte do reino dela, é justamente ceder também a experiência, né? Que outrora a mulher, seja a avó, a mãe, enfim, a nossa amiga, né? Teve e que está repassando para nós, para que também nós nos fortaleçamos, assim, enquanto outras mulheres, né? Justamente essa ideia do ceder para criar, né? E aqui acho que eu incluo o recriar também, né? O reconstruir. Então, a força de Nanã tem muito disso. E hoje, ou melhor dizendo, qual que é a nossa proposta? Toda semana trazer narrativas diferentes, né, das Iabás, para que a gente possa pensar sobre o nosso dia a dia. Hoje a gente segue falando sobre Nanã, sobre essa energia, né, sobre essa potência de criação, mas não só como a figura da mãe, mas também como a figura de qualquer mulher, enfim, né, que tem dentro de si justamente essa ideia de colocar em prática, essa ideia de transformar sonhos, planos em algo concreto, enfim, né? E justamente lidar com essa realidade, com esse algo concreto, né? Ou justamente lidar com as frustrações e com as alegrias e com as conquistas, e de que forma a gente pode estar pensando sobre isso, né? Por exemplo, já dando spoiler da narrativa que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. A gente fala tanto sobre as conquistas e enaltece tanto, mas acaba esquecendo que muitas vezes o tropeço, né, que muitas vezes o atrapalho, a dificuldade, elas têm muito mais a nos ensinar e muito mais a nos constituir do que propriamente aquela conquista que a gente exalta tanto, né? Que muitas vezes o aprendizado está no tombo, no levantar-se do tombo, né? E não só naquele caminho que a gente acha que foi retinho, perfeitinho, né? Enfim, eu acho que vale a pena também pensar em todo o processo de construção como uma vitória e não só o final, né? A linha de chegada, diríamos assim, do nosso planejamento, né? Se viajei ou não viajei, não sei, mas agora eu vou trazer para vocês a narrativa e em seguida eu trago outras provocações para a gente pensando essa semana, né? A partir de hoje, quarta-feira, até chegar no sábado e nós participarmos juntas da oficina de dança que acontece das 10 às 11 via Google Meet com a nossa deusa Prof. Vanessa Carraro. Então agora a gente usa a voz, ou melhor dizendo, eu uso, vocês ouvem. Vão refletindo, pensando sobre, buscando outras referências também, para no sábado colocar o corpo para falar, né? De que forma o nosso movimento pode estar também refletindo muito sobre a energia de Nanã e sobre essa energia ancestral e essa potência que nós todas carregamos, certo? Vamos lá então para a narrativa. E lembrando, a narrativa de hoje, ela está na obra Mitologia dos Orixás. Tá? Foi escrita pelo sociólogo Reginaldo Prandi. E nessa obra, há 301 mitos, né, afro-brasileiros, afro-americanos, não só sobre as Iabás, mas também sobre demais orixás do panteão, né, africano, afro-brasileiro. Então, não só falando sobre Nanã, Oxum, Iemanjá, enfim, mas também sobre Bará, Ogum, Xangô. Então, em vários momentos, a narrativa ela não vai falar só sobre a figura feminina, mas principalmente sobre de que forma essa figura feminina ela acaba se articulando e ela acaba ganhando protagonismo na narrativa, né? Como é o caso de hoje. Então, o título dessa narrativa é Nanã esconde o filho feio e exibe o filho belo. Vamos lá. Conta-se que Nanã teve 2 filhos. Oxumaré era o filho belo e Omolu o filho feio. Nanã tinha pena do filho feio e cobriu Omolu com palhas para que ninguém o visse e para que ninguém zombasse dele.
Mas o Xumaré era belo, tinha a beleza do homem, tinha a beleza da mulher, tinha a beleza de todas as cores. Nanã o levantou bem alto no céu, para que todos admirassem sua beleza. Pregou o filho no céu com todas as suas cores, e o deixou lá para encantar a terra para sempre. E lá ficou o Xumaré, à vista de todos. Pôde ser admirado em seu esplendor de cores, sempre que a chuva trazia o arco-íris. Então, antes da reflexão, trazendo outras versões dessa narrativa, que inclusive eu convido vocês a colocarem nas nossas redes sociais, se vocês conhecem outra versão, enfim, uma complementação, podem interagir lá, seja pelo Insta, Facebook ou pelo canal do YouTube, para a gente pensar também um pouco sobre Nanã. Então, certas narrativas contam que quando Nanã teve, né, o Molu, que aqui nessa versão, né, é apresentada como filho feio, ela não quis esse filho, ela rejeitou. E o que ela fez? Ela deixou na beira do mar, na beira da praia, para que assim outra divindade, né, pegasse ele para criar. Enfim, ela deixou justamente porque o mar, a questão da praia, Iemanjá, como a grande mãe também, pudesse se compadecer e pegar ele, né, justamente a criar o Molu. E foi assim que se deu, né? Iemanjá então adota esse filho, né, que até então para Nanã era feio, que ela rejeitou, e desde então ela se torna a mãe de Omolu. Só que certas narrativas nos trazem que Nanã, por mais que ela tenha, né, se desfeito, enfim, tenha dado o filho para que outra Niabá criasse, ela ainda assim sente aquela falta, né? Ela ainda vai sentir aquele vazio e não, talvez seja ingênuo falar culpa, mas enfim, eu não poderia falar porque é uma narrativa, né? Mas ela sente essa ausência do filho e ela usa, né, o seu cetro, o Ibiri, como uma forma justamente de carregar aquele filho que ela deu, né? Aquele filho que ela abriu mão. Então, certos movimentos de dança ligada a Nanã, principalmente vai ser, né, ela como aquela figura, né, feminina, que carrega o seu Ibiri, o seu cetro, de forma como se carregasse aquele filho que ela acabou abrindo mão, né? E por que eu trouxe essa narrativa para a gente pensar hoje, principalmente? Novamente aqui eu faço o convite para vocês a pensarem nessa figura do filho, né? Não como um bebê, realmente, ou pensar na Nanã como a mãe, né? Mas pensar na Nanã como aquela figura que gera, e esse poder gerador pode ser o gerador dos nossos sonhos, né? Da nossa energia, dos nossos planos, e pensar nesse filho, seja ele feio ou seja belo, como resultado, né, desse movimento, principalmente como se fossem os frutos, né, o resultado daquilo que a gente coloca em prática mesmo. E pensar nesse primeiro momento como o quanto esse filho feio, por exemplo, que Nanã acaba rejeitando, né, segundo essa segunda narrativa que eu trago para vocês, é muitas vezes aquele tropeço na nossa vida, né, que a gente quer esquecer. Por exemplo, aquele tombo, aquele aprendizado doído, enfim, que a gente acaba, aquela lembrança doída, né, que a gente acaba querendo esquecer, querendo colocar lá na gavetinha da memória, assim, sabe, trancafiar e jogar a chave fora, por exemplo. Quando Nanã, ela diz que tem pena, né, pelo menos a narrativa nos conta que ela tem pena do filho feio e cobre com palha para que ninguém visse, para que ninguém zombasse, o quanto que esse Omolu, né, essa energia aqui contida na narrativa, ela pode estar representando aspectos da nossa vida, inclusive da nossa personalidade, que a gente pode estar camuflando, escondendo para que ninguém, né, zombe de nós, para que ninguém nos julgue, né? O
quanto das nossas ações que a gente acaba maquiando, né, ou fingindo que realmente que aquela parte de nós tem que estar escondidinha, que ninguém pode ver, sabe? E pensando nessa energia de Oxumaré, que é o filho belo, né? Aquele lado nosso bonito que a gente quer mostrar para todo mundo como se fosse o único, como se nós fôssemos de um jeito só e um jeito bonito só, né? Como se a gente tivesse só aquela cara, só aquele formato, diríamos assim, né? Que a gente fosse de um jeito único o dia inteiro, ou enfim, que a gente não tivesse essa construção no dia a dia, né? Quando eu penso assim, por exemplo, assim, vou mostrar só, não vou falar em máscara, porque daí parece, Karina, tá falando como se a gente fosse falso usando máscaras, não. Mas em determinados momentos do nosso dia a dia, a gente age de uma forma, age de outra, adota certas posturas, né? Justamente por estar em círculos sociais diferentes. Então, talvez esse filho belo e esse filho feio, o filho belo, aqui representado por Oxumaré, pode ser aquele papel que eu crio, aquela figura de mim mesma que eu crio, que eu quero que seja aceita, né? Que eu quero que as pessoas vejam e me admirem, por exemplo, assim. É uma criação minha, né? Um papel meu. E pensando em Omolu aqui, como justamente esse outro lado que eu quero deixar escondidinho porque tenho medo de ser julgada, porque tenho medo de ser atacada, né? Reprimida, enfim. Eu acho que aqui, nessa primeira parte da narrativa, a gente já pode estar pensando sobre isso, né? Sobre Nanã como essa figura maternal, como essa figura que gera, né? Tanto Oxumaré quanto Omolu, como também partes dela mesma, né? Como uma gestação normal. Então, a mãe que gera os filhos, que também são parte dela, ou seja, essa energia que gera essas ações, né? No caso, essa mulher, essa figura feminina, que vai gerar essas duas outras, e como elas acabam revelando, inclusive, muito da própria Nanã, né? Então, de que forma? Quando ela exalta Oxumaré, né? Que tinha a beleza do homem, tinha a beleza da mulher, tinha todas as cores. Então, é justamente o resultado desse movimento dela, aquilo que ela quer mostrar para todo mundo. Tanto que ela coloca no céu, né? Coloca lá em cima para que todo mundo veja, destaque, enfim. E Omolu como aquela energia, aquele resultado que a gente quer esconder, que ela quis esconder. Ou que, na outra versão da narrativa, que ela quis doar, né? Que ela não quis mais conviver. Então, pensando dessa forma, a gente pode estar também trazendo para reflexão o quanto que a figura aqui de Oxumaré e de Omolu, elas podem estar relacionadas assim a nossa ideia de avanço, né, e a nossa ideia de derrota. Como assim, Karine? Então quer dizer que Omolu é que é o derrotado? Não, justamente não. Mas a gente pensar nessa figura de Omolu como a figura, né, como o nosso movimento de tropeço, como aquele nosso movimento de dificuldade, ou que a gente acabou não chegando no resultado esperado, naquilo que nós esperávamos, né, nos nossos sonhos, no cumprimento dos nossos sonhos. E quanto isso para nós é desgastante e frustrante, né? E pensar na energia de Oxumaré aqui apresentada na narrativa como aquilo que a gente tem como vitória, né? Como aquilo que a gente tem como êxito. Não, realmente foi do jeitinho que eu quis e eu estou feliz dessa forma. E acaba esquecendo, né, que o tropeço, que a dificuldade, que as lágrimas, por exemplo, do processo, né, que todo aquele momento ele é tão importante para a construção e é tão importante para a vitória quanto a chegada em si, né? Então, como se fosse assim, pensar no Omolu como o caminho difícil, né? E pensar no Oxumaré como resultado, ou pensar em Oxumaré como aquela parte do caminho que a gente não se desgasta tanto. Dando um outro exemplo mais claro, assim, pensando, né? A gente tende a achar que
que a felicidade tá só naqueles momentos que nós não choramos, né? Aquele momento bonito, aquele momento leve, enfim, né? Que a gente acha que só é feliz dessa forma. Mas pensar que a construção no dia a dia, com as dificuldades, enfim, né? Com as angústias, com os medos, pensar nesse processo todo também, no resultado disso, enfim, no êxito disso, ou melhor dizendo, passar por toda essa situação e ainda assim vencer, e ainda assim ter força, ele é tão belo, é um processo tão bonito, quanto aquele que normalmente acontece fácil, acontece de forma mais orgânica, diríamos assim, ou não, aquele processo que passa de uma forma, sabe, como uma forma realmente mais tranquila, diríamos assim, né? Então, isso é interessante pensar, né, o quanto que a beleza, e agora eu convido vocês para viajarem na maionese comigo, né? Mas o quanto que é belo também esse processo de dificuldade, no sentido de que é realmente na dificuldade que nós crescemos, né? Quando eu ouvia, por exemplo, da minha mãe, ela dizia assim, principalmente na parte dos remédios, assim, né? Tinha que tomar, por exemplo, passar mertiolate no machucado, né? Ela brincava dizendo, o que arde cura. Então, é óbvio que nem todo mundo, ou melhor dizendo, que o ideal é que que a gente não precise sofrer para atingir o objetivo, né? Acho que ninguém veio para isso, diremos assim, né? Ninguém precisa sofrer, ninguém precisa passar por dificuldades, é o que todos nós gostaríamos, né? Que todo mundo alcançasse seus objetivos, que passasse os seus dias e justamente não precisassem chorar, ou enfim, que o processo não fosse tão complicado. Mas já que é necessário esse processo e que muitas vezes vão haver dificuldades, que vai haver dúvida, vai haver choro, que ainda assim, né, nós entendamos que esse processo faz parte do caminho para se alcançar um objetivo, né? Para a gente entender que ainda assim Omolu, como essa figura do filho feio, né, ela pode estar sendo pensada realmente nessa dificuldade ou nesse lado do caminho que nem sempre eu gostaria de passar, né, ou nesse lado de mim mesma que eu preciso lidar também, sabe? Então a gente sempre pensa no caminho externo, mas vamos pensar agora de uma parte interna, né, uma parte nossa. Pensando o quanto nós temos, sim, dentro de nós, aquele lado bonito e aquele lado, em teoria, feio, né? Aquele lado que a gente precisa lidar, o introspectivo, aquele lado meio denso. Quando eu digo feio, é no sentido daquele lado realmente que nós não queremos mostrar para ninguém. Seria o nosso interior, aquele nosso segredo, né? Enfim, os nossos sentimentos que realmente eles vão ficar muito guardadinhos dentro de nós, né? A gente não quer mostrar para ninguém. Então, pensando nisso, nesse caminho não só externo, mas de nós mesmos, né, interno, de que forma eu posso estar trabalhando com esses dois lados de mim mesma, né? Pensando na energia de Nanã, na energia desses dois filhos, na figura desses dois filhos, e pensar nesses dois lados como também constituintes de uma pessoa, né? Normalmente, como eu disse, a gente, principalmente nas redes sociais, né? Nas redes sociais tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, vamos pensar que na rede social, Nanã estaria expondo Oxumaré, o filho bonito, aquele filho que todo mundo se encanta, né? Ou aquela energia que ri, aquela energia que brinca, aquela energia que malha, aquela energia que lê muitos livros, enfim. É aquela figura em que nós queríamos ser, em teoria, né? E a figura de Omolu justamente aquilo escondidinho, aquilo que eu escondo as minhas fragilidades para que ninguém veja. E eu acho que é muito também pensar nisso nas redes sociais, né? Pensar nessa possibilidade de mostrar um lado só, enquanto o outro a gente esconde com
com palha, esconde para que ninguém veja, que ninguém ria, que ninguém descubra que eu tenho medo, que ninguém descubra que eu também sou frágil, que eu também choro, enfim. Eu acho que interessante é pensar no dia a dia e buscar sempre um equilíbrio desses dois lados, né, que compõem Nanã, desses dois lados que nos compõem também, né, tanto aquilo externo quanto interno, né, aquilo que tende a ser o admirável na nossa mente e aquilo que a gente quer esconder. Então, eu acho que vale muito a pena pensar sobre isso, né, e também, principalmente, entender esse processo, essa transição, porque nem sempre todo o meu movimento e todas as minhas ações vão resultar assim em êxito, né? Muitas vezes, como eu estava falando antes, a gente vai estar indo atrás dos nossos sonhos, e a gente vai tropeçar, a gente vai errar, a gente vai recomeçar e entender a beleza também desse processo, né? Quando eu estou falando beleza, não estou falando questão estética, mas pensar também na beleza como aprendizado, como uma conquista, né? Como uma alegria. Então, justamente entender que o processo, seja em busca dos nossos sonhos, enfim, os processos que nós vivemos no dia a dia, eles vão estar carregados de energias e particularidades, né? Aquelas que realmente a gente não queria que ninguém visse, que fosse algo nosso, ou que a gente não precisasse passar. Mas também vão ter momentos de alegria, momentos de exaltação, momentos de realmente comemorar e gritar aos quatro ventos, né, que saiu como a gente queria, que nós atingimos o objetivo, olha aqui onde eu cheguei, enfim. É um processo que vai ter esses dois lados, né? Ele vai ser sempre... ele tende a ser contínuo, eu acho, né? Mas tende a ser hora para um lado, hora para o outro. Esse movimento também em zigue-zague, diríamos assim, né? Talvez o da vida. Se fosse uma linha reta, onde a gente saiba de onde nós partimos, né? E certinho onde a gente vai chegar, por exemplo, onde eu tô hoje e onde eu quero alcançar os meus sonhos e objetivos, isso é muito fácil. Mas não, horas a gente vai transitar por essa energia do belo, como também pela energia do feio, né? Pela energia daquilo que eu acho que eu quero, que eu acho que é o bonito, energia daquilo que eu não queria passar, que eu não queria viver. Eu acredito que vale a pena pensar dessa forma e também, né, gente, de tantas outras, a partir dessa narrativa, para pensar um pouco sobre o nosso dia a dia, né? Sobre aquilo que a gente quer viver, sobre aquilo que a gente acha que é bonito, que a gente quer alcançar, e muitas vezes não é toda essa beleza, né? Existe um ditado que diz assim: entre o que eu quero, o que eu mereço e o que eu consigo, existe um abismo gigantesco, né? Então, muitas vezes, mirar nesse belo, mirar nessa conquista que pra mim, nossa, é tudo de melhor na vida, não, nem sempre é assim, né? Quando a gente tá olhando com aquele olhar assim de buscar realmente aquilo que eu quero, enfim, sabe? De emoção, de empolgação, a gente acaba muitas vezes não vendo a real proporção, né? Por exemplo, a real proporção do que aquilo muitas vezes não é nem tudo aquilo que a gente estava sonhando, né? Muitas vezes aquela beleza que a gente viu num primeiro momento, seja para alcançar um objetivo, ou seja numa determinada relação, enfim, aquela beleza não é toda, porque o olhar, né, é um olhar empolgado sobre aquilo. Então, eu acho que também vale a pena pensar sobre isso, né? E entender que essa beleza, esse lado bonito e esse lado feio, diríamos assim, das nossas ações e da nossa vida, vão muito das nossas construções, né? O olhar para determinada realidade e entender aquilo como belo ou feio, né? No sentido de, por exemplo, de realmente de olhar para aquela situação e realmente então, pensando aqui sobre essa narrativa, eu gostaria de finalizar para vocês também, né, sobre a figura de Nanã, não só como começo,
como recomeço, né, como essa possibilidade, mas como a figura da ruína, no sentido de que acho que quando a gente cai, né, quando a gente tropeça, quando a gente cai, é esse movimento de levantar-se, né, que justamente tem essa energia pulsionadora de não, eu vou tentar de novo. Porque normalmente se a gente cai e fica deitado, já desisti, né? Já desisti da vida, já desisti do objetivo, já desisti daquilo que eu queria tanto. E eu acho que essa força do levantar-se é que realmente torna todo o caminho, que até então era visto como feio, entendido como feio, como belo, sabe? Então pensar nessa energia de Nanã como energia de ruína é justamente de pensar sobre a nossa situação, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que nos cerca, as nossas realidades, os nossos medos, as nossas angústias, e pensar de que forma eu posso reconstruir aquilo, né? De que forma eu posso reconstruir a minha realidade, o que eu estou passando, a situação, de que forma eu posso me reconstruir, né? De que forma eu posso transformar a ruína daquilo, seja de algum aspecto da vida, enfim, algum lado que para mim eu tenho como feio, que eu entendo como feio, algum lado triste, algum lado difícil, de que forma eu posso reconstruir, né? Potencializar, ressignificar. E assim a gente também acaba reconstruindo o nosso próprio olhar, né? É justamente essa ideia de transitar do belo para o feio. E dessa figura dessas duas energias, desses dois orixás, né? Para finalizar o podcast, não posso deixar de lembrar que ainda assim, né? Mesmo Nanã tendo cedido, tendo doado, né, o filho para Iemanjá, tendo abandonado o filho e sabendo que Iemanjá acolheria, né, porque Iemanjá é aquela figura da mãe que acolhe, que não deixa nenhum filho na mão, não deixa nenhum filho desamparado. Ainda assim, esse movimento, né, dela ter deixado o filho para que a outra criasse, ela ainda não se desliga, né? Ela continua com aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de ausência. Ela vai continuar se movimentando e relembrando, diremos assim, nessas ações, o filho, a parte dela que ela acabou abrindo mão. Então, acho que esse movimento de reproduzir, né, essa ausência, de reproduzir as nossas ações, também fica como uma ideia, como uma sugestão para a gente pensar a partir de hoje, se é que vocês já não estavam pensando, enfim, né? Para a gente pensar justamente nas consequências e naquilo que a gente se cobra, sabe? Naquilo que a gente se cobra porque não fez como a gente queria, enfim. Tudo aquilo que a gente fica remoendo e revivendo, sabe? Tudo aquilo que não saiu do jeito que eu gostaria, ou enfim, aconteceu. Não pude, fugiu do meu controle, não pude resolver. Mas esse não pude resolver é encerrar o processo. Não ficar revivendo, não ficar remoendo, não ficar, sabe, revisitando aquele passado dolorido. Eu acho que é nesse momento que o fluir, que caminhar realmente, né, um passinho de cada vez, justamente buscar esse movimento contínuo, acho que faz a gente também seguir a vida e não ficar justamente presa no passado ou preso nos resultados que muitas vezes não deram certo, né? É justamente começar a viver o presente e não ficar nesse movimento preso do passado. É utilizar a ruína como possibilidade de reconstrução. E a partir do momento que a gente se levanta e continua a caminhar e continua querendo alcançar o objetivo, continua querendo ser feliz, a gente tem que esquecer, ou pelo menos não tem que lembrar o porquê do tombo, ou o porquê da pedra, ou que pedra me derrubou. Não, a gente olha pra frente e segue. Eu acho que a ruína é bonita nesse sentido. Essa possibilidade de, não, peraí, a situação que eu tô é essa. A partir disso, o que eu posso fazer? Mas a partir do momento que nós nos levantamos e escolhemos o que fazer, é não ficar voltando à ruína e não ficar voltando àquilo que derrubou.
É colocar realmente energia e utilizar essa energia pulsionadora para seguir, para reconstruir, né? Para alcançar os nossos objetivos. E eu acho que, nesse sentido, a figura de Nanã ela pode nos ensinar também sobre essa questão, né? Essa questão de seguir, de abrir mão do filho, abrir mão do sonho, mas ela continuou revivendo, ela continuou presa àquele movimento. E eu acho que essa narrativa ela pode nos convidar justamente a fazer o contrário disso. É utilizar, como eu disse antes, essa possibilidade de reconstrução para avançar. E no sentido de avançar para não voltar mais àquilo que te derrubou, aquilo que te magoou, aquilo que te fez chorar, né? É utilizar esse pedaço do caminho, essa parte do percurso e justamente seguir, né? E buscar uma reconstrução e buscar a cada passo atingir os objetivos. Então, gente, o que eu pensei para hoje, né, a partir dessa narrativa é isso. Eu espero que tenha feito sentido para muitos de vocês. E novamente eu convido para a gente interagir, conversar nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, para pensar muito sobre essa narrativa de Nanã, não só sobre essa, mas sobre todas as outras que vão vir, né, a partir das próximas semanas. E fica aqui um cheiro, um carinho, uma ótima semana para todo mundo. E a gente segue conversando, estudando e exaltando a beleza das Iabás e principalmente a força e a beleza de ser mulher. Até mais!